olhando o reloginho. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Nós estamos hoje no dia 29 de abril de 2021, abrindo mais uma live tradicional das quintas-feiras. Boa noite, mãe. Boa noite. Hoje com o meu amigo Cláudio Alberto dos Santos, veterinário, pedagogo, doutor em Sociologia Política, para nós debater sobre esse momento que a gente está vivendo. Esse momento muito particular da história da humanidade. E aí a gente recebe o amigo, o cientista, né, e o político também, Cláudio Alberto dos Santos, meu amigo, conhecido por Porquinho, né? Fique à vontade para perguntar, para participar, né? E é uma satisfação ter conosco aqui, Cláudio, pela tua história, pela nossa amizade, pelo teu conhecimento. Eu estava avisando agora aqui o pessoal de que é uma live que a gente vai aprender bastante, vai compreender melhor este momento e as nossas próprias vidas e a política também. Esse momento é o momento onde aflora a questão política, a importância das coisas em comum e da gestão da polis. Boa noite, meu amigo Cláudio Alberto dos Santos. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. É uma grande satisfação participar das suas lives, né, Alisson? É uma conversa, assim, é uma prosa, né? Segundo Guimarães Rosa, vamos fazer uma conversa sobre o tema, né? Um tema extremamente polêmico que nós estamos vivendo. Evidentemente que é um tema ligado à sociedade, então, consequentemente, ele é um tema político, não tem como nós estar fugindo disso, né? É uma satisfação muito grande, porque eu sou daquela geração que fez mestrado e doutorado com um apoio governamental, certo? Eu tive bolsas que hoje não ainda existe, mas não tem mais reajuste nenhum. E eu trabalhei fora do Brasil, eu fiz metade do meu doutorado fora, pago pelo governo federal, né? Numa política de aplicar em ciência, e eu sinto-me numa obrigação de vir aqui e trazer para vocês a opinião de um cientista. Porque se o meu país aplicou em mim, certo? Se o meu país aplicou me deu condições financeiras de eu desenvolver a minha pesquisa, eu tenho, no mínimo, uma obrigação, que é a obrigação com a minha sociedade, com o meu coletivo, é de onde eu vim. Certo? Então, eu sinto-me aqui, em primeiro lugar, te agradeço por essa oportunidade, né? E, em segundo lugar, eu tenho uma obrigação de falar para vocês as pesquisas que eu fiz. E entrando, então, já de uma forma mais direta, eu sou epidemiologista também, sou médico veterinário, epidemiologista, eu sou professor de epidemiologia, e eu trabalhei fora do Brasil com vírus, né? Um outro vírus, mas era vírus. Eu fiz parte da Organização Mundial da Saúde, e tudo isso foi devido a apoios governamentais que eu tive. E não é uma questão de ser política, é uma questão que eu tenho que falar para vocês a realidade. Em segundo lugar, toda a opinião que eu der aqui, né? Eu, Matheus Demarco, né? Gurizada Nosso aparecendo. presidente, Matheus, a Rosane. Então, o Em que eu linha. falar aqui para vocês, eu sigo, né? Ou seja, não é a minha opinião que eu vou falar aqui, é a opinião de um cientista, de alguém que pesquisou, né? Eu sigo no Brasil há duas organizações, duas instituições, né? Que a primeira é o Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, no qual meu co-orientador, foi diretor por 16 anos. Né? E eu sigo também, devido a uma proximidade acadêmica muito forte, ao Butantan, Instituto Butantan, que são os dois que estão produzindo vacinas. E a nível mundial, evidentemente, né, que eu trabalhei com esse pessoal, eu sigo a Organização Mundial da Saúde, ou seja, toda a opinião que eu der aqui dentro, nessa live, não é uma opinião minha, é uma opinião de um cientista que estudou e que vem simplesmente mostrar os caminhos que deveriam ser seguidos. Se tem alguém aqui que não está seguindo esse caminho, se tem alguém aqui que não acredita que não seja isso, bem aí, ele não está sendo contra o Cláudio, que contra mim não tem problema nenhum, certo?
mas ele está indo contra a ciência. Eu vou dar para vocês uma posição de ciência, né, sobre o que está acontecendo no momento no mundo. Às vezes, quando eu começo a falar, as pessoas me perguntam: Cláudio, mas tu é veterinário e a doença é humana. Eu me sinto extremamente em casa com o Alisson, porque outra grande satisfação que eu tenho é do irmão do Alisson ser veterinário, e nós trabalhamos com zoonose, certo? O que é a zoonose, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou dizer assim, são todas as doenças que vêm dos animais e vão para os humanos. Né? Ou que os próprios humanos passam para os animais, porque a zoonose também tem esse caminho de voltar. Né? Então, não é uma doença de humanos a Covid, certo? Ela é uma doença que engloba todos os mamíferos da Terra. Tá? Então é por isso que eu vou falar sobre isso. E sempre que envolve animais, a responsabilidade é do médico veterinário. Então me sinto em casa, o irmão do Alisson é veterinário, né? Me sinto muito à vontade de falar sobre o tema. Também gostaria de dizer que a categoria científica de epidemiologista, ela não é uma prerrogativa de médicos, certo? Eu conheço veterinário epidemiologista, que é o meu caso, eu conheço advogados epidemiologistas, Alisson, certo? Que daí se especializa nas políticas, formado no Instituto Oswaldo Cruz, certo? É evidente que eles têm uma outra formação um pouco mais alongada. Historiadores, a doutora Cláudia é uma epidemiologista de ponta. Eu sempre digo para meus alunos, não se metam com a Cláudia, porque a Cláudia sabe de doença muito mais que muito médico. Então, o epidemiologista é uma pessoa que estuda as epidemias. Geógrafos são epidemiologistas, nutricionistas, tem nutricionistas epidemiologistas, ou seja, se existe uma área que é extremamente transversal, multidisciplinar, interdisciplinar, filósofos têm epidemiologistas, inclusive eu sigo uma linha de filósofos franceses que são epidemiologistas, certo? Ou seja, Foucault, muita gente que acha que é só do direito, que discutiu o poder, Foucault tinha trabalhos na área da epidemiologia, junto com outro pesquisador chamado Laporte. Então, assim, a epidemiologia é uma área extremamente que assabarca, ela abraça muitas áreas. Certo? Bem, mas então vamos chegar ao que interessa, né? Essa tal de Covid. Certo? Vamos lá. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, Cláudio. Só um minutinho. Fala. Dá uma boa noite para Cindy Ornal Bonfiglio. Tá? Já te parabenizando aí pela questão da multidisciplinariedade da epidemiologia. O Edir Barroso, porque hoje eu estou vendo os comentários aqui, gente, e nos outros dias eu não via, não sabia que tinha esse recurso aqui, agora estou vendo. Nos outros dias a gente tinha que vir ler aqui, tá? O Ronaldo Moraes, a Edir Barroso, o Valmir Preto, a Jaciara Malaquias e o Wagner Cavalim, lá de Não Me Toque. Eu vi o Celso de Palmeira também, agora ali, o Ronaldão lá de Soledade, a Jerusa Longaray lá de Santa Catarina. Já temos bastante gente aí, pedir para o pessoal curtir, compartilhar. O Leão Gonçalves, foi nosso candidato a vice-prefeito aqui. O Matheus Demarco, nosso presidente do partido. A Rosane, ex-presidente e vice-presidente. A Rosane Quevedo, tua amiga, te mandando um grande abraço. A Ana Júlia, né? A Jerusa Longaray ali, ó, professora, nossa companheira, tá lá em Santa Catarina. Então, Cláudio, te entrego aí, tá? Tu ia falar do Covid e também eu gostaria que tu já entrasse nessa diferença da pandemia e da sindemia e já pode ir falando sobre os reflexos delas na sociedade, para nós compreender bem esse momento, quem está sofrendo mais, quem vai sofrer mais, esse caminho que nós trilhamos, para onde ele vai levar, enfim, tá contigo aí. Certo. Bem, pessoal, então é o seguinte, sempre que e aí volta a nossa discussão inicial, né, Alisson, e quem colocou ali multidisciplinar, muito bem colocado, né? Não é só multidisciplinar, é inter e trans, é um tema transversal da área da educação, né? A professora Rosane, uma excelente coordenadora regional, né, que amicíssima, o Celso, lá de Palmeira, meu respeito, né? Aos dois, evidentemente, a Rosângela e toda a sua equipe. Mas, assim, geralmente, quando você fala em doença, nós temos uma herança muito forte, de que apenas a saúde é de responsabilidade dos médicos. E uma das coisas que eu aprendi na OMS é que toda a equipe de saúde tem que ter um pedagogo.
Né? Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu não estava como pedagogo, mas nós tínhamos pedagogo. Né? Pela questão de ensinar. Né? Então, assim, tem que ser mesmo. Mas então, vamos lá. Quando você fala em uma doença, tá? Quando você fala, nós temos uma ideia de que apenas o médico é responsável. Então, qual é que seria o tratamento para a Covid, certo? Quais seriam as políticas que o governo tinha que desenvolver para a Covid? Seriam hospitais, né, qualificados, seriam medicamentos auxiliares, né? Ou seja, seria tudo que nós entendemos hoje por saúde. Tá? Ou seja, uma pessoa doente. Mas mais ou menos há 15 anos atrás apareceu uma definição de um antropólogo americano. Pessoal, eu vou chamar uma atenção para vocês. Sempre que um antropólogo entrar na discussão, vocês cuidado com o que vocês falam. Porque o antropólogo é aquele cara que, em primeiro lugar, ele faz pesquisa a campo, né? Ele vai a campo. Ele não faz... Na antropologia se usa revisão bibliográfica, mas se usa muito pouco. O antropólogo vai a campo. Né? Ele usa uma coisa chamada observação. Né? Ele faz observação participante. Um exemplo, tem um antropólogo que se vestiu de lixeiro para entender os lixeiros. O antropólogo tem essa característica. A antropologia é uma das poucas áreas no Brasil que faz pesquisa e não assina a ética. Porque a ética é uma forma de governo controlar, de o Estado controlar o pesquisador. A antropologia não, a pesquisa é pura. Né? Eles não assinam. Como nós, da sociologia, também fizemos um debate muito forte a respeito da ética. Né? Ética e moral. Então, o antropólogo ele vai a campo. E esse antropólogo disse o seguinte, que existem quadros de doenças infecto-contagiosas, certo? Que não basta o tratamento apenas médico. É um antropólogo americano, certo? Que você precisa ter, junto com a medicina, você precisa ter questões ligadas à economia, certo? À sociedade, ao gênero, às diferenças econômicas e, consequentemente, à política, certo? Ou seja, tu jamais vai combater alguns quadros de doenças biológicas, ou seja, doenças causadas por um agente infectante, se você não levar em conta esses 5 elementos, certo? Isso ele falou mais ou menos há 15 anos atrás. Ele falou mais ou menos numa época que nós estávamos tendo problema com H1N5, certo? Que era a gripe. Aquela gripe que vem dos suínos, passa pelas aves, também que os veterinários estudam. O que quer dizer isso aí, pessoal? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Certo? Além de cuidado com isso, eu em nenhum momento estou dizendo que nós não devemos ter cuidados com a medicina. Além da vacinação, além de todos os cuidados que daqui a pouquinho eu vou entrar com a Covid, nós temos que ter o quê? O quê? Segundo esse antropólogo, certo? Que é muito seguido por esses institutos que eu falei para vocês, que é muito seguido na OMS. Nós temos que ter questões estruturais econômicas, certo? No auge da pandemia, quando mandou se lavar as mãos todo dia, apareceu o hospital que não tinha água, certo? Apareceu famílias, certo, que não tinha água em casa. Como que eu vou fazer uma política pública, exigir lave as mãos, se 25% da população brasileira vive abaixo da linha de pobreza, não tem água em casa? Ou seja, para vocês irem entendendo os antagonismos sociais.
essa grande mídia, né? Que eu acredito que o trabalho do Alisson vai além a essa mídia, junto com essa moça aqui, já me esqueci do nome que nós estávamos conversando, que é uma mídia que tenta mostrar realmente o que é o Brasil. Então, o Brasil, muitos jornais já faziam campanha, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, mas 25% da população não tem água. Como que eu vou fazer uma medida sanitária se eu não tenho higiene, não tenho água? Ou seja, esse antropólogo está dizendo isso. IDH, pessoal, Índice de Desenvolvimento Humano, certo? E agora a Rosane pode estar muito bem aí, se tiver mais alguma professora que está aí, como que nós vamos voltar para as aulas se nós vamos ter um banheiro para todas as crianças? E as escolas vão ter estrutura? Tá? Pessoal, em nenhum momento eu estou dizendo volta, não volta. A decisão de voltar ou não voltar é política. Mas tem um problema. E é política. Mas tem um problema. Você voltar sem condições não é uma decisão política, é um genocídio. É você matar mais gente. Certo? O que pode acontecer? Rio de Janeiro, pessoal. Um dadinho bem interessante para vocês entenderem. Qual a média nas favelas, tá? De pessoas que por banheiro? Quantas pessoas usam um banheiro? É 14, certo? Ou seja, 14 pessoas para um banheiro. Como que tu vai fazer uma medida de isolamento numa população dessas? População de baixa renda, pessoal. Pior de tudo, quem contaminou essas pessoas? Agora já tem estudos. Não foram as pessoas de baixa renda que se contaminaram. Aonde que as pessoas... Quem trouxe a Covid para o Brasil? Quem trouxe? Foram as pessoas de melhor condições financeiras, que viajavam e que desobedeceram regras. Às vezes até fretavam um avião para ir para a Europa. Que trouxeram, e aí como as pessoas trabalham na casa, fazem serviços gerais, na casa desses mais abastados, acontece o quê? Se contaminaram. Aí levaram para os seus lugares que moram. É evidente, certo? É evidente que as pessoas vão se contaminar. E é evidente que a densidade demográfica, que é o número de pessoas por área, por metro, vai ser mais elevada. Consequentemente, tu vai estar mais em contato direto. A máquina de lavar é a mesma, lava a roupa do pai, a roupa da mãe, o varal é o mesmo, porque não tem como. E um vírus não desaparece com água. Certo? Então, esse conceito de pandemia, ele diz o seguinte, de sindemia, é uma pandemia que você tem que trabalhar com questões de base do cotidiano. E questões de base do cotidiano é políticas. Por que nós elegemos uma pessoa? Afinal de contas, o que é essa democracia? Por que eu voto no Alisson? Por que eu saio daqui para fazer campanha para o Alisson? Por que eu faço isso? Porque eu acredito que quando o Alisson chega lá, né, como nós estamos numa democracia, que é o governo das leis, o Alisson vai, pelo menos, cumprir a Constituição. E essa Constituição me garante saúde. É por isso que eu voto. Eu não voto porque o Alisson é bonito, porque o Alisson é isso, porque o Alisson é aquilo. Não é isso que eu voto. A democracia é uma outra coisa, é um governo de leis. Né? Ou seja, nós teríamos que ter um governo que me desse saúde. E, segundo esse conceito, que daí não é usado pelas grandes mídias, Alisson, porque a partir do momento que tu usa o conceito de sindemia, tu mexe na política. Tu entendeu? Tu mexe na estrutura do Estado, tu mexe na estrutura de educação, porque aí é o todo que entra. Por isso que é um conceito que está ainda debaixo dos panos. Né? E pior ainda, os próprios países ricos, entre aspas, ditos ricos, entre aspas,
estão seriamente abalados. Por quê? Porque esse tipo de infecção mostrou ao mundo que esse sistema que nós temos aí não funciona. Que é o que aconteceu em Nova York. Nova York, até aparecer a Covid, pessoal, era o centro do mundo. Eu vou para Nova York, eu vou para aquilo. O que aconteceu? Embuchou. O que é embuchar, pessoal, com um epidemiologista? É quando primeiro enche o hospital, certo? Depois enche a UTI. Depois enche a sala de necrópsia. E, por último, enche o cemitério. Embuchou. Um exemplo. Nós temos iniciativa privada, né? Nós temos um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo. Chama-se SUS. Dito por pessoas de fora do Brasil. Um exemplo, quando eu fui para a Europa, por que eu tive assistência médica lá? Porque o SUS tinha contratos internacionais com as universidades de lá. Então, eu estava garantido medicamente. Né? Nós temos um SUS que, por questões que não vem o caso, não está sendo mais incrementado. Que é considerado um dos melhores serviços médicos do mundo. Eu tive o prazer de conversar com a Adib Jatene, Alisson. Tive essa grande, essa coisa de conversar com a Adib Jatene no Instituto Oswaldo Cruz. E eu não posso dizer aqui o que o Adib Jatene, quem não sabe, o Adib Jatene foi um dos criadores do SUS. Porque o Jatene já estava vendo isso há 8 anos, há 12 anos atrás, ou 15, não lembro, que já estavam distorcendo a coisa. E aí nós tínhamos uma falsa ideia de que a iniciativa privada era melhor. Sabe aquela discussãozinha público-privado que nós temos cansado de fazer? Que todo mundo está cansado de fazer? Certo? O que aconteceu em Porto Alegre com a rede privada? Aconteceu uma coisa, teve que comprar caminhão frigorífico, certo? Para botar os mortos dentro do lado de fora do hospital. Isso é uma sindemia, gurizada. Então é por isso que esse conceito não está ainda, né? Essa live que a gente fez, eu e mais 3 professores, como o professor Alisson, ela teve assim, um reflexo muito grande, porque é um conceito que a hora que ele começar a ser usado, as pessoas vão ter que dizer, tá faltando água, certo? Um exemplo que eu conversei antes com a Letícia. Será por quê, pessoal? Será por quê que no Brasil está morrendo tantos médicos? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. Por que no Brasil morrem médicos? Será que é realmente por isso, por aquilo? Tá? Será que não é também pela nossa formação médica, que ficam se especializando naquilo, e se esquecem da saúde pública? Qual é a formação? Quantos epidemiologistas tem? Pessoal, em Carazinhas, eu sou o único epidemiologista. Eu não conheço mais nenhum epidemiologista. Mas por quê? Porque o epidemiologista só lida com problema. É o cara que tem que desatar o nó. E aí ganha pouco. Porque a cirurgia dá mais. Então nós temos dificuldades de formar pessoas que trabalhem com o público. Né? A questão, pessoal, do pobre, que apareceu do Celso ali, eu já gosto de dizer por que é o pobre. Não só porque é o pobre. Porque o pobre não tem condição estrutural nenhuma. Nenhuma. Ele não tem água. Ele tem um lençol só, ou nenhum. Certo? Ele vive de uma maneira que não tem como tu fazer uma sanidade dentro de casa. Ele não tem como. Ele tem que juntar papel na rua. Às vezes ele sai sabendo que ele vai contaminar. Ele não tem dinheiro para comprar 4 máscaras como nós temos. Ele não tem. Certo? E isso era, segundo o conceito de sindemia, uma função do Estado. Porque o Estado tem que garantir saúde.
certo? E isso tá, se tem alguém que estudou o SUS, certo? Tá lá no SUS, porque o que o SUS diz? O Estado deve ser responsável pela prevenção das doenças. Se eu estiver errado, Alisson, tu me corrige, que nessa Corretíssimo. área tu é melhor do que eu, bem melhor, certo? Mas o SUS é a prevenção também. Segundo, tá lá na Constituição brasileira. As doenças exóticas, no caso zoonose, no caso Covid, são de responsabilidade do Estado. E o SUS, pessoal, ele é universal. Ele tem que ser respeitado como algo universal. Se um vizinho paraguaio precisar de vacina, nós temos que dar. É um convênio que tem de fronteira. Certo? Só que está acontecendo o contrário. Os paraguaios, os brasileiros estão indo se vacinar no Paraguai. Nós que sempre acreditamos que nossos irmãos latinos-americanos eram mais pobres que nós. O que está acontecendo? Nós temos que ser vacinados. Ou seja, é um abandono total. E aí entra o conceito de sindemia. Alisson, não sei se tem alguma pergunta sobre pandemia e sindemia até agora. Não tem, mas eu gostaria que tu respondesse, tá? Sobre isso, porque isso é uma diferença conceitual importante, como tu tem assinalado, porque a gente compreenda melhor essa situação e essa diferença conceitual mesmo. Pandemia é quando você vê que uma doença ela é apenas biológica, certo? É uma doença que, se eu tratar num hospital, via medicamentos, a pessoa, é só aquele o tratamento. Sindemia é um conceito que diz que deve ser tratado como médico, mas que é necessário questões estruturais, certo? Que não basta só a vacina, que tem que ter questões estruturais. Um exemplo, qualquer epidemiologista formado num fundo de cancha de bocha, qualquer epidemiologista, sabe de uma coisa. Para doença infecto-contagiosa, não existe outra coisa que não seja o isolamento, certo? São três coisas. São duas coisas. Três em animal. Primeiro, isolamento. Segundo, a vacina. Não existe outra coisa. Se eu preciso isolar, que é uma necessidade, tá? Para eu curar uma pandemia, eu tenho que ter medidas de uma sindemia. O governo vai ter que me apoiar. Pessoal, vamos parar com essa coisa que o Brasil está quebrado, que não tem dinheiro. Nós temos que parar com isso, que o Brasil está quebrado. O Brasil tinha, não sei se tem agora, crédito, certo? O Brasil podia ter entrado no consórcio das vacinas o ano passado, em julho. Não entrou, certo? O Brasil podia ter feito essas medidas que já é provado que o isolamento funciona, que já é provado agora no Brasil. Ele podia ter feito esse isolamento ano passado, em novembro. Ele não fez. Por quê? Pressões de grupos que têm alguns interesses. Ou até um desequilíbrio de governo. Porque em caso de pandemia pode acontecer isso. De uma pressão do governo que busca outra coisa. Então, essa é a diferença de pandemia e sindemia. Para ser um pouco mais direto, né? Sindemia envolve aspectos políticos, sim. Política internacional. Por que o Brasil não conversou com os grandes grupos que estavam produzindo vacina? Afinal, qual a explicação para nós não entrar, que não era financeira, certo? O Brasil podia ter dito o seguinte para os grupos: olha, nós queremos entrar no consórcio de vacina. E nós vamos financiar isso aí via soja, que é o nosso produto. O Brasil podia ter dito isso. Né? Agora, ligado a isso, Alisson, aparecem outras coisas, como uma deficiência estrutural que nós temos em alimentos. Um exemplo, a professora Paloma está aí, é uma professora amiga minha que dá aula na agronomia, dá aula no colégio agrícola. Nós temos um país extremamente avançado na área agrícola, muito avançado. Mas nós não produzimos alimento de qualidade para nós. Nós temos uma questão agrária, pessoal. E isso aí depois o Alisson pode embasar mais o meu pensamento, porque o Alisson me conhece e eu sei que ele está mais por dentro que hoje, que a concentração de riqueza está aumentando no último ano de pandemia.
O que está acontecendo? Cada vez mais o êxodo rural está aumentando. Ou seja, as pessoas estão indo embora do campo. E quem produz alimento de qualidade no Brasil? Por incrível que pareça, pessoal, quem produz leite de qualidade no Brasil, e é ruim de dizer isso aqui, porque tem gente que vai ficar bravo comigo, é o MST. A maior produção de leite do Brasil vem dos assentamentos. Ou seja, nós ficamos produzindo alimentos que eu não sou contra produzir, quero deixar bem claro, como a soja, mas nós esquecemos de produzir alimentos de qualidade para nós. Então, nós temos um déficit alimentar agora na pandemia, mostrando que ela é uma sindemia, começou a mostrar efeito, porque muitas pessoas ficam doentes, certo? Não tem vegetal para fazer uma sopa, que é batata, não tem. Porque quanto é que está o preço da carne de batata? A batata, quanto é que está o preço? Quanto é que está o preço da cenoura? Quem consegue fazer uma sopa de cenoura e de vegetais, que é o que precisa no caso da pandemia? Vitamina B, quem consegue? Tá? Então, o que aconteceu? Termina acontecendo isso. Eu sei, Celso, porque eu tenho que ser aqui generalista, tu entende, Celso? Eu estou fazendo uma palestra. Não conversou, certo? Pela arrogância, porque acreditou que não ia dar, que ia conseguir resolver, porque não seguiu os caminhos científicos de seus próprios ministros. Não estou defendendo ninguém, certo? O problema é que ele não conversou e hoje o mundo não tem mais espaço para ações que não sejam articuladas. O mundo não tem mais espaço para isso. E nós corremos um grande risco, certo, pessoal? Já está acontecendo. Que é o seguinte, os navios não virem carregar nossos produtos. Por quê? Até 1930, o apelido do Brasil era o túmulo. Porque os navios vinham e pegavam doenças. Nós corremos novamente esse risco, certo? Então, o que acontece? Nós estamos passando por um momento chave que tende a piorar, certo? Porque vai ser liberado, sim, a abertura do país por pressões que são de grupos econômicos, certo? Que não estão considerando as regras internacionais, que a comunidade científica brasileira está apontando, não façam. Está aí o prefeito de Pelotas, certo? Os caras estão dizendo, não façam, certo? E nós estamos fazendo. Então, assim, cuidado com isso, tá? Não sei, Alisson, se tu pode me alinhar um pouquinho, porque eu acredito que eu meio me perdi aqui. Não, tá bem bom. Vamos lá, pessoal. Cumprimentando novamente o pessoal que está na sala, o pessoal que está vendo, o pessoal que está comentando. Tem o comentário aqui do Cleison, do Donavan, do Celso, do Aloysio Bitelo, fez uma pergunta importante, que eu já vou passar para ti a pergunta. O Celso falou sobre essa questão do nosso governo federal. O governo federal primeiro ignorou a pandemia, não se preparou, não coordenou nada. Nós tivemos a pior gestão da pandemia do mundo, né, gente? E nós só estamos tendo vacina agora depois de uma luta da sociedade civil, né, do jeito que pôde. E ainda vamos ter, depois tu vai responder aqui o Aloysio, ele está preocupado com a forma lenta aqui, né, da vacinação. E também um intervalo muito grande entre uma dose e outra de uma vacina de 2 doses, né? Então, realmente, e o país não se preparou para nada, né? Tu veja a questão da volta às aulas é muito simbólica. Respondendo um pouco do Cleison ali, que todo mundo tem a solução e ninguém resolve. Meu caro, quem tem que resolver é quem tem o poder de decisão política, né? Quem tem o poder de decisão política maior é o governo federal, que deveria estar coordenando. Aí inventaram a mentira do STF, que é só mentira. Não é verdade que o STF disse que o Bolsonaro não deveria fazer nada na pandemia. Ele disse exatamente o contrário. Tem competência concorrente, ou seja, é de Estado, município e União, a União Federal. Quando o Cláudio falou Estado aqui, ele disse o Estado Federado, né? O Brasil. Ele não falou Rio Grande do Sul, né? Para deixar claro para as pessoas isso, né? Então, tem responsabilidade, tanto que está tendo uma CPI agora para verificar a falta de responsabilidade do governo federal.
né, que foi alertado para entrar no consórcio das vacinas, foi alertado para fazer a compra das vacinas e não fez, né? Então nós temos uma situação realmente absurda, muito difícil. Os prefeitos viraram presidente da CDL, né? Eles só escutam aquele setor ali. A comunidade, a população carente, como é que vai se proteger? Por que está morrendo mais a população carente? Já saiu um dado aqui, Cláudio, que a população carente é a que mais morre no Brasil. Porque é a que mais contamina, porque é quem mais tem que se expor, porque tem trabalhos precarizados, o trabalho vai precarizando cada vez mais, né? Então, essa é a questão. Mas eu quero te deixar uma outra pergunta, mais geral aqui, que é uma coisa que eu gostaria de debater contigo sobre o SUS, tá? Tem essa pergunta do Aloysio, que é bem pontual, que é sobre o ritmo da vacinação e o que pode gerar. E uma pergunta que eu quero te fazer é no seguinte sentido. Falou da saúde pública versus saúde privada. É possível essa convivência de forma a gerar saúde à população? Porque, eu explico, o médico que está no SUS é o mesmo médico que tem uma clínica privada, sobretudo nos pequenos municípios. Né? Então, se ele é um bom médico na saúde privada, ele tem que ser um bom médico do SUS, pela lógica. Nem sempre é assim. Né? Como é que essa convivência, essa coisa híbrida que nós criamos aí no Brasil, pode conviver e pode dar certo, ou se não dá certo? Eu acredito que nós só vamos ter uma saúde de qualidade no mundo se ela for verdadeiramente pública, com gestão pública de fato. Há exemplo, inclusive, do que o SUS propõe. O SUS não consegue fazer tudo o que se propõe. Né? Mas, enfim, tem essas duas questões. Essa que eu estou te formulando e a do Aloysio. Cumprimentar o Jadir, a Alessandra, o Igor, meu primo, o Dona Van de novo. E obrigado, e curtam, compartilhem para ir mais longe aí a nossa mensagem. Essa aula que estamos tendo aqui com meu amigo Cláudio. Tá contigo. Assim, ó, primeiro eu vou responder a questão do Aloysio vive no meu rastro, né? É aluno. Aqueles alunos que você transforma em amigos, né? É muito interessante. Dona Van também, meu compadre sem filho, sabe? É que nem o Alisson, né? Eu sou um compadre, mas não. Mas é interessante essa relação. Mas assim, em primeiro lugar, o privado na América Latina ele usa o público, né? Exato. Usa então, os hospitais assim, públicos. Né? Exatamente. Os hospitais públicos. São Vicente pessoal, quando ele não funciona, a primeira coisa que ele pede é para o governo. Uhum. Então, não existe uma instituição privada pura. Pura. Né? Ou seja, nós estamos num capitalismo, se dá para dizer, extremamente arcaico ainda. Né? Ele usa o Estado. Né? Ele não... Nós nem chegamos no Estado social-democrata, que é aquele Estado que tu... Não, nós não chegamos, nós estamos a outro nível, né? Que é um nível extremamente mais opressor. Né? Para mim, todo o capitalismo é opressor, mas ainda existe uma diferença, né, que eu vou reconhecer, mas para mim, o privado é quem mais usa o público. Eu vou ser bem sincero para vocês. Via convênios, né? Via cursos que os médicos têm, né? Aí o cara vem trabalhar em Carazinha e faz um concurso público, pega um outro lugarzinho público aí, né? Aí o Marco, que também é outro aluno que virou amigo, né? Então é uma outra pessoa muito importante. Mas então, para mim, não existe essa questão de público e privado. O privado, para mim, usa o público. Eu tenho essa compreensão comigo, certo? Na saúde, evidente, de forma muito clara isso. Exatamente. Na saúde é muito claro, porque o São Vicente, que é o nosso hospital regional mais importante, né? Ele compra equipamentos com dinheiro público e depois ele é gerido de forma privada, né? Então usa toda a estrutura e se garante essa estrutura através do sistema público e ele é usado depois de forma privada, ele é apropriado, né? Tem até lendas aí que falar com determinadas pessoas consegue internações. Assim, nós dois, Alisson, temos amigos que são médicos, certo? Vamos assim, né? E como eles me criticam, eu critico eles. Se o cara é meu amigo, ele tem que aguentar a crítica. Senão não adianta ele estar... Né? E aí tu vai no médico, que ele é teu amigo, né? Aí tu diz, não, vamos fazer o seguinte, ó. Esse exame tu faz pelo SUS. O que é isso?
Dentro do consultório dele, ele está usando o público. Certo? Dentro do consultório. Então, para mim, essa divisão... Vai para a unidade de saúde, daí faz isso. Exatamente. Vai para a unidade, ele pode fazer. Aí deve fazer. Não, deve fazer, mas tu entende o que eu quero te dizer, né? Ou seja, mas ele está usando. Porque daí o que acontece lá fora? O antropólogo falando, eu vou no tal doutor porque ele arruma um exame tal para mim. Ou seja, ele... Aí já cria uma confusão. Claro, ele termina fazendo aquilo em benefício dele. Então, eu uso o público. Né? Quanto a... O que eu acredito, Alisson, é o seguinte. E aí vem os concursos, certo? Pessoal, tem áreas que o Estado mínimo não funciona. Não funciona. Não funciona. Um exemplo, inspeção de produtos de origem animal. Eu não sei quantos anos faz que não tem concurso. Não adianta eu botar um veterinário lá da iniciativa privada a trabalhar. Ele não vai conseguir. A pressão vai ser grande. Tem que ser um veterinário público. Eu já fiz esse serviço. Eu já fui da Secretaria da Agricultura. Se você não tiver um governo por trás, tu não trabalha. E aí é o público. Então, aí eu concordo contigo, Arthur. Existem profissões que elas têm que ser extremamente públicas, certo? Não pode ter concorrência com o privado. Eu sei que muita gente, quando eu falo nisso, o Cláudio é radical. Não é radical. Eu já trabalhei em órgãos públicos. Né? Tu sabe disso, eu fiz campanhas de vacinação. Se você não tiver uma Secretaria da Justiça junto contigo, os juízes, você não consegue fazer tuas ações. E tu tem que ter um judiciário que tenha pulso. Que eu acredito que no Brasil tem bons juízes, certo? Eu não sou aquele tipo de cara, mas eu acredito que tem, que dá para trabalhar. Claro que dá para trabalhar, exatamente, né? Nós que somos da questão agrária sabemos disso. Claro que tu tem que, às vezes, incomodar um pouquinho a mais, né, Marcão? De vez em quando nós temos que dizer, ó, que nós vamos, mas tu tem que incomodar, entende? Tu tem que ir lá e pautar a luta, que é uma característica de um profissional, certo? Qualquer profissional tem que pautar seu trabalho. Eu, como clínico de cavalo, eu pauto, entende? É assim. Né? Se não pautar, tu não faz o trabalho. Mas existe áreas que tem uma grande... não deve haver Estado mínimo. Eu sou... Mas Estado mínimo, na minha modesta opinião, ele só funciona só na lógica do direito para liberdades negativas, que é aquela do Estado não te incomodar. Tu tá tomando teu mate aí, o Estado resolve dizer que é crime tu fazer uma live e entrar na tua casa, né? Isso sim, o Estado tem que ser mínimo, tem que ficar fora da tua casa, né? E se algum dia for te intimar para alguma coisa, ser dentro da lei e tu poder se defender. No mais, na economia, na saúde, na assistência social, em qualquer coisa, a gente na economia mais do que tudo, eles ficam dizendo que não, mas é bem isso que tu falou. Essa do público socorrer, já vimos o público socorrer os bancos no Brasil. E isso não demora, é cíclico, volta e meia, o público está defendendo os bancos, que são, né, que é emprestar dinheiro para cobrar juros do seu próprio povo, né? Então, esse privado, mesmo nos capitalismos mais avançados, ele precisa de regulação. Isso me parece muito... Já temos experiência suficiente. Você falou do direito de eu tomar meu mate. Mas John Rawls e Petit, que são os defensores, sim. Eles mesmos dizem que mesmo no Estado mínimo, o Estado tem que ser forte. Sim, para poder intervir, né? Exatamente. Para poder intervir quando dá o problema. Né? Ou evitá-lo. Então, pessoal, assim, existe muita historinha para América Latina, tu entende? Ter cuidado com isso. Por isso que eu não gosto desses conceitos copiados. Um exemplo, empowerment. Vamos estudar empoderamento, o que ele é. Né? Porque o próprio criador de algumas concepções de liberdade individual, de liberdade negativa, disse, mas é importantíssimo o Estado ser forte. Sim. Ou seja, o Estado tem que ter presença. Para poder intervir. Então, entende? É exatamente isso aí que o Matheus está falando, cara. Quem mais recorre ao Estado não é nós.
Né? Quem mais recorre são as organizações internacionais, inclusive. Acordos que são fechados via Estado. Tu viu a privatização da CE agora esses dias? Foi por 100 mil reais. Aquela empresa, antes de ir pro leilão, pegou 2 bi com o BNDES, a juros subsidiado. Antes de ir pro leilão, comprar uma empresa pública que tem 1,7 milhões de clientes que não tem como deixar de ser cliente da CE, né? Ou desta empresa agora. Então é um capitalismo para quem não tem capital, né? Mas é uma coisa meio fora. Então, e daí eu falo isso e voltamos para a Covid, certo? Vamos pegar processos de empreiteiras de estradas no Brasil, certo? O cara pega um dinheiro do governo, arruma a estrada e depois ganha a concorrência. É isso aí. É bem isso. Historicamente. Mas vamos lá. Por isso que eu estava falando com a Letícia antes, que eu não gosto de discutir certas coisas no Brasil. Porque a história já vem nos mostrando que é assim. Né? Eu tenho uma irmã que é professora de história e ela me disse quando eu fui para a sociologia, não vá para a história que tu vai enlouquecer na sociologia. Porque a história, o Dona Van é historiador. A história é assim. Outra coisa, não é eu que estou dizendo, é história. Né? Então, o Matheus costuma dizer que a gente fica... O problema aí da Lava Jato, certo? Que explodiu. Será que era um governo mesmo ou era outras coisas? Pessoal, vamos começar a procurar as coisas, certo? Mas vamos lá, então, para a pergunta do Aloysio Bittel. Aloysio, essa pergunta que tu fez é extremamente técnica, certo? Em primeiro lugar, nós não temos uma explicação bem clara, cientificamente, por que a vacina foi feita em 2 doses. Mas o que eu quero te falar, tu como meu aluno? É uma vacinação de emergência, certo? É uma vacinação de emergência. Estava muito alto o índice de infecciosidade. Pessoal, infecciosidade não quer dizer que ia morrer muita gente, de pessoas infectadas. E aí vem o conceito de sindemia, certo? De uma saúde, de One Health. Se eu tiver muita pessoa infectada, os hospitais não vão aguentar. Né? E aí eu chamo a atenção de uma colocação muito interessante da área médica. Pelo menos eles estão tendo coragem de dizer, médicos experientes, pessoal não está dando mais. Está morrendo muita gente. Vamos ficar em casa. Tem médicos que estão dizendo isso. Médicos. Geralmente aquele que já tem sua vida decidida e que é um cara consciente. A gurizada mais nova é aquilo, né? Mas os médicos estão dizendo, não dá mais. Nós não temos estrutura, nós não temos mais soro, pessoal, que é água e salzinho. Nós não temos mais agulha, ou seja, olha o conceito de sindemia, certo? Nós não temos mais algodão, os corredores estão lotados, agora a UTI virou uma placa, certo? Tu bota o cara ali, bota uma placa, UTI. Isso aí é UTI. Deixa eu te dizer uma notícia aqui. E só para mim terminar, Alice, eu já deixo. Essa pergunta dele é muito interessante. Então, tu não sabe. Bem, quando começou a vacinação, sabe esses corneteiros que se juntam, sim, né? Esses corneteiros. Eu e a professora Fabiola, por exemplo. Será que vai ter para a segunda dose para todo mundo? Porque, pessoal, é uma coisa que nós temos que aprender, certo? E as professoras de geografia nos ensinam isso. E as professoras de geografia que seguiram Milton Santos nos ensinam isso. Né? Que é um cara que eu sempre me rendo a ele quando eu falo. Em questão agrária, né? Em questão de saúde. A geografia com movimento. Né? Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo vivo, morto. É brasileiro, companheiro, não só de luta, mas companheiro da geografia, da sociologia, certo? Olhem o Brasil. Isso aqui é muito grande, gurizada. Nós não podemos seguir modelos de países que têm 25% da nossa população. Olhem isso, certo? Nós temos que ter uma logística para essa vacinação. Isso é uma coisa séria, certo? Então, o que acontece? Não teve uma logística, não teve uma estrutura. E aí é uma questão que eu não quero também colocar em lugar nenhum. Não é minha função aqui fazer política. Mas qualquer epidemiologista sabe disso,
Se você tem um tempo para realizar a vacinação, tu pode ter problema, sim. Né? Todo mundo sabe, você está no 9º semestre veterinário, está se formando, que é um prazer meu. O que é um vírus mutante? Pessoal, esse vírus pode mutar. Já está mutando em outros países do mundo. Isso não é mais uma coisa do Brasil, certo? Então, o seguinte, vacina já é vacina. Por que existe, Aloysio, zona livre não pode ter vacinação? Será por que existe isso? Certo? Porque a vacina pode ter acidentes, sim, mesmo nós estando trabalhando com vacinas com vírus atenuado e morto. Já é menor o índice, mas também já é menor o índice de poder imunológico, certo? Então, pode vir, ou seja, nós estamos no momento, Aloysio, por isso que eu falei com a Letícia antes de começar a live, que a vida mudou de março para cá, do ano passado. Nós temos que criar, a cabeça nossa está diferente. Nós temos que ver a realidade que está acontecendo. Não adianta nós achar que tudo vai voltar a ser o que era. Quem achar isso pode ser que tenha sérios problemas, certo? Porque nós não vamos ter uma saúde ainda, tá? O Rogers falando ali, que é outro meu aluno, né? Os alunos estão tudo aí. O problema isso é legal para professor. Isso não tem preço. Quando o aluno vai assistir uma aula sem chamada. Isso não tem. Os alunos têm indo atrás de você. Parabéns. E isso aí não existe preço, né? Mas o que nós podemos passar por esse momento, certo? Por alguns desequilíbrios mentais, né? Então é bom nós estarmos cientes de que o momento é sério. É o momento de pensar no coletivo, pessoal. Nós temos que pensar no todo. Eu lembro sempre, quando eu vou fazer essas lives, de um epidemiologista do Instituto Oswaldo Cruz, chamado Gilberto Oshman, que nós, nos momentos de doença infecto-contagiosa, nós não sabemos conjugar os pronomes. Eu, tu, ele, nós. Nós não sabemos o que é nós. Eu posso passar uma doença para um vizinho meu. Eu posso ser hospedeiro, Aloysio. Tanto que eu bato na sala de aula em hospedeiro. O problema é o hospedeiro, é o cara que não tem sintomas. Né? Então, isso aí, tá? Isso aí é exatamente isso que tu terminou de escrever. Em nenhum momento aqui eu falei, Aloysio, que o pior momento passou. Eu tenho uma função aqui como epidemiologista, certo? Como alguém que trabalhou em serviço público também. Né? Nós podemos estar chegando a um dos piores momentos da história da humanidade. E quem disse isso não fui eu, certo? A OMS vem acenando isso há mais de um ano. Esse próprio antropólogo americano vem acenando isso há mais de um ano. Só para te ter uma ideia, Luiz, há mais ou menos 15 anos atrás, alguém falou o seguinte, que 2 perigos rondavam a humanidade. 2 perigos. O primeiro era um acidente nuclear, por causa de Chernobyl. Né? E o segundo era uma ocorrência desenfreada de zoonoses. Certo? Está aí o segundo. E isso que tu sabe que é uma doença de baixa letalidade. O que é uma doença de baixa letalidade? Que não mata muito. Ela tem 1,8 a 2,2 de letalidade. Vocês já pensaram se fosse uma doença que matava 20% ou 50%, como é o ebola? Quantas pessoas já teriam morrido? Mesmo assim, nós estamos assim. Então, eu concordo plenamente com o que o Rogers falou. Né? O Rogers falou uma questão interessantíssima, né? Que as pessoas que trabalham com saúde pública, às vezes, não são médicos epidemiologistas. Certo? Ou seja, falta de formação. Porque o epidemiologista você trabalha com a transmissão das doenças. Certo? Com a distribuição geográfica da doença. De como que as doenças ocorrem. Ele não trabalha com uma pessoa doente, só ele trabalha com o coletivo, como o CAR de saúde pública. Né? Mas essa questão que o Aloysio coloca, ou seja, é uma preocupação
Os dois, meus parabéns. De médicos veterinários, sim, essa doença não pode piorar. E você sabe uma coisa, né, Aloysio? Tanto o Aloysio como o Roger, que a nossa meio de produção, né? O que nós produzimos no meio rural? Está aí o Marco, que produz leite orgânico, né? Alimento com qualidade. Nós temos que ter um cuidado hoje com os técnicos que trabalham a campo, né? Agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, né? Porque nós podemos infectar o campo, pessoal, de uma forma violenta. E aí a coisa vai ser muito mais séria, porque a gente não sabe, nós não sabemos até quando que esses países vão comprar nossos alimentos. Porque barreiras sanitárias existem, e muito grave. Mas sanções econômicas também existem. Então tem que parar com essa ideia que o mundo não está de olho em nós. Cada entrevista internacional, as pessoas falam, o Brasil está fora do controle. Não é o Cláudio que está falando. Não é? Certo? São órgãos internacionais, tu pega, os caras estão falando. Então nós temos que ter esse jogo agora muito interessante, né? Eu acredito que as professoras que estão me ouvindo têm uma função primordial. Eu bato por onde eu passo. A pedagogia, o professor de sala de aula, não porque eu sou de família de professor, ele tem uma função primordial. Em qualquer aula que ele vai dar, ele tem que trabalhar questões sanitárias, questão higiênica, questão de convivência, porque o aluno acredita no professor. Certo? O professor é, sim, um referencial. Ele é um referencial. O professor que o aluno gosta, ele se espelha. Eu fui veterinário por causa de alguns professores que eu tive que eram veterinários. E depois eu consegui. O Alisson também, eu tenho certeza que se espelhou num advogado. O aluno vê no professor ele o amanhã. Né? Eu, dos 38 anos da minha profissão, eu apenas 18 sou professor. Mais 20 anos eu trabalho. É bem diferente tu ser professor do que tu ser veterinário. Tu é um reflexo para o teu aluno. Eles te perguntam, eles te olham, eles te seguem. Desde o guri da escola técnica lá, até o guri da faculdade. Que eu chamo com muito respeito guri. Né? Então, o professor tem que assumir sua função, sim. E o professor tem que assumir uma função que é científica. Ele tem que dizer, não saio. Ele tem que fazer o diálogo com a direção da escola. Ele tem que fazer. Eu vou fazer. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Porque nós não podemos negar, pessoal, o número de mortes. Não tem como negar. São 400 mil pessoas com uma subnotificação oficial de 25%. Então, nós já estamos batendo na casa das 500 mil pessoas mortas. Isso é oficial. Isso não é disque-disque. Precisa de prática. Precisa de prática. Como que nós vamos fazer essa prática? Vamos discutir a prática. Certo? Precisa disso. Aluno nenhum vai ficar sem prática. Semestre passado, quando baixou o nível, eu fiz as práticas. Certo? Mas nós temos que discutir, nós temos que entender o que está acontecendo. Certo? Nós temos que entender e sem levar isso para algum lado radical. Ciência, pessoal. Em pandemia é isolamento. Abriu, vai abrir, precisa abrir. Isso é uma discussão de gestor político. E mais abriu, assuma. Certo? Nós temos que começar a chamar uma outra coisa na nossa política. Responsabilidade. Certo? Porque em qualquer país do mundo, não sei se esse governo não teria caído. Exatamente. Já caiu governos por menos disso. Muito menos. Muito menos disso. Muito menos. Certo? Então, o seguinte, está na hora de nós, como cidadão, né, é entender o processo que está acontecendo. Se eu tiver que sair uma vez por semana, eu saio meia vez por semana. Certo? Exato. Se eu tiver que chamar a atenção de um vizinho para usar máscara, eu tenho que chamar a atenção. Isso é um direito que eu tenho, que é um dever quanto cidadão. O Alisson entende isso, que é as ditas liberdades.
certo? Eu não posso mais correr riscos, porque nós estamos correndo muito risco. E aí eu meio encerro, Alisson, mas estou aberto para perguntas sobre o amanhã da Covid. Pessoal, ainda nós não temos estudos concretos da Covid depois de curada, certo? Mas o que já se sabe? 2 problemas clássicos e um terceiro que ainda não está se estudando. Primeiro problema clássico, insuficiência respiratória. Certo? Segundo problema clássico, insuficiência cardíaca. Ou seja, quem sai da Covid cansa. Cansa. O cara vai, aquilo que ele fazia, ele não faz mais. É só vocês perguntarem para quem teve Covid. E um terceiro problema clássico que está sendo estudado agora, que é o pior para mim, que é não se sabe ainda o efeito da Covid, certo? Em mulheres grávidas. Não se sabe, então, por favor, não é hora ainda, tá? Muita preocupação com o pós-Covid. Não é hora ainda, se der para esperar um ano para engravidar, vamos esperar, mas não dá, gurizada. Por quê? Porque já dizem, pessoas já dizem, alguns patologistas, que ela pode fazer encefalite, que é uma inflamação do sistema nervoso central. E, volto a falar, uma pessoa que tem uma encefalite, ela pode ser que vá apresentar o problema lá na 8ª série, ou na 7ª, ou na 6ª. E quem vai descobrir esse problema é a professora, como sempre. Então, assim, nesse quadro geral, né, os russos, que são excelentes pesquisadores, eu considero assim, tem um carinho muito grande, uns excelentes pesquisadores, falaram que nós íamos passar por os 10 piores anos da história. Falaram há um ano atrás. 2021 está pior do que 2020, certo? Bem pior. Não vamos nos desesperar. Não é esse o caminho. Vamos fazer uma leitura da realidade. Cuidado com coisas ditas para iludir. Cuidado. Sigam um caminho. No Brasil, nós temos gente muito boa, excelentes pesquisadores. Sigam aquilo. Pensem nesse conceito de sindemia. Pensem. Certo? É um conceito extremamente profundo, que vai além do que nós pensamos de uma pandemia. Não é um conceito criado por cubanos, senão eu ia dizer o Cláudio falando de Cuba, nem por russo. É um conceito criado por um antropólogo americano. Ou seja, é um antropólogo. Outra coisa, eu até acredito, Alisson, que ele seja de direita, certo? Mas é um conceito que o cara está trabalhando realmente o que é, o que tu precisa, certo? E as forças sociais que tu necessita para encarar uma pandemia. Se nós não tivermos alimento de qualidade, se nós não pararmos com esse êxodo rural, se nós não fizermos um processo inverso de esvaziar o urbano, certo? Com reformas radicais, não existe prefeito que aguente uma cidade de 12 milhões de habitantes, pessoal. São Paulo. O cara pode ser o melhor do mundo. É 12 milhões de habitantes. Morando empoleirado. Porque apartamento, me desculpe a Letícia que está aí, é um galinheiro melhorado. Qual a condição de sanidade que tu tem no apartamento? Um elevador. Como que tu vai fazer um isolamento em 2 elevadores? Em 4? Pessoal, vamos pegar a classe que mais está em contato, os médicos. Ou os coveiros. 2 classes que eu me baseio. No auge da mortalidade ano passado, uns antropólogos foram entrevistar uns coveiros no hospital, no cemitério em São Paulo.
O cara disse o seguinte: olha, não sei quantos está morrendo, certo? Mas antes eu enterrava até as 4 e ia embora tomar um café com a mulher velha. Agora nós estamos enterrando até as 11 da noite, certo? E ainda peguemos 2 para nos ajudar. E pergunto para os médicos. Todo mundo tem um médico amigo. Não é eu que tenho, não é o Alisson que tem. Todo mundo tem um médico. Vem cá, como é que está esse negócio aí? Os caras dizem, Deus o livre. Então, é uma hora de nós tentarmos fazer uma das coisas mais difíceis que existe, que é uma leitura do mundo. E aí, Alisson, eu coloco à disposição, já deu 1 hora, né? E vamos lá, quiserem... Vamos lá. Eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas, o Clóvis Orsolim, lá de Espumoso, o César Augusto von Helden, nós que agradecemos aí a audiência, meu amigo. Né? Sempre nos acompanha. A Rosane, ali fez mais um comentário. Eu quero trazer aqui e daí eu vou ter que passar para encerrar, Cláudio. Se o pessoal quiser perguntar, ainda pode fazer. O Marlo dos Reis está lá na Amazônia, rapaz. Né? E mandando um abraço. Tá? O Marlo vai estar com nós na quinta-feira que vem. Tá? Vai ser nacionalíssima a live da semana que vem. O Átila Yamarino, hoje. Só para fazer a defesa do Átila, já antes de falar o que ele disse hoje, né? O Imperial College disse que ia morrer 1 milhão de pessoas se não fizessem nada, né? Tiraram onda com o Imperial College, não sei o quê. Pois foi feito, muito gestor fez alguma coisa, ainda que parcialmente, para combater a pandemia. E nós já chegamos aí nos 400 mil mortos oficiais, mais os 20% de subnotificação que o Cláudio falou. O Átila chama a atenção que temos, neste mesmo período, Cláudio, 500 mil mortes por síndrome respiratória aguda. Ou seja, pode haver uma grande subnotificação aí nessa questão. Ele fala que nós estamos com as UTIs lotadas e está morrendo 2.000 pessoas por dia ainda. E nós estamos numa falsa sensação, neste momento, que está parada. E não está morrendo 2.000 pessoas ao dia. Eu tive uma notícia, nós tivemos uma notícia amplamente divulgada semana passada em Soledade. Nós não tínhamos nenhum leito de UTI em março do ano passado. Para combater, para amenizar os efeitos da pandemia, vamos dizer assim, foram criados 10 leitos de UTI. Desses 10, nós só podemos usar hoje 2, porque 8 não tem condição, não tem condições, não tem medicamento, não tem o kit de intubação. Né? E 5 pessoas da nossa região, do qual o nosso hospital é referência, esperavam por UTI na semana passada. E essa notícia parece não sensibilizar as pessoas. E aí eu não sei o que é necessário mais sensibilizar. Porque antes da pandemia, eu aqui fazendo política e tal, como uma certa referência política, as pessoas não eram atendidas numa unidade de saúde, demorava meia hora para atender, me ligavam. Não estão atendendo. Chegavam no hospital, se não atendessem rapidinho, né, ligavam para outro, ou para um vereador, ou para qualquer pessoa, ou para o prefeito, ou para a prefeita. Né? Hoje, nós temos uma notícia oficial de que 5 pessoas neste momento esperam pela UTI, ou naquele momento. Né? Algumas, infelizmente, podem até já ter falecido. Isso não sensibiliza as pessoas. Isso, as pessoas estão anestesiadas. Né? É algo assim terrível. Se vê algum sopro de lucidez com essa questão da CPI, eu acho bastante simbólica, porque é justamente para apurar as falhas do governo federal. Eu acho que ali está o nosso grande problema, né? Porque eu acho que fica muito difícil responsabilizar prefeito, né? Embora eles tenham a culpa deles, obviamente, ao muitos se fazerem de tongo, né? E virarem fantoches das elites locais, mas não há um plano nacional que encare isso como uma sindemia, como tu bem explicou. Então é uma situação muito triste. Eu queria chamar a atenção para esses 2 pontos aqui, se puder comentar na tua fala final aí, sobre isso que o Átila falou, Alisson, do estrangulamento, da subnotificação, né? E assim também alguma coisa do que está acontecendo no país e o que pode acontecer aí no futuro. Assim, em primeiro lugar, a questão da estrutura, certo? Nós hoje estamos entrando num outro problema hoje, que não é mais a sala
e o quarto da UTI, que é a falta de pessoal qualificado. Também. Então, assim, ó, não adianta mais tu abrir UTI. Tenente Portela, eu vi um vídeo esses dias de uma presidente do hospital lá dizendo: quero contratar e não tem aonde contratar. Exatamente. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. A estrutura hoje eu não gosto dessa palavra, porque para mim essa palavra não existe. Mas nós não temos um capital humano, certo? Para mim essa palavra não existe, mas eu vou usar. Uhum. Nós não temos mais pessoas para trabalhar na área. Sinto muito eu dizer isso para vocês, mas o negócio é o seguinte: em primeiro lugar, um médico de 60 anos não vai estar correndo risco, certo? Geralmente ele tem família, ele está com a vida dele equilibrada. Eu não sou contra o médico chegar e dizer: olha, a minha parte eu já fiz. Em nenhum momento eu vou ser contra isso. Né? Obrigado, Evandro. Obrigado, Evandro. Esse Eu sempre que isso aí posso, mesmo. eu faço. Nós queremos fazer uma live especial sobre a questão agrária no Brasil, com o Evandro, contigo, com a Isabel aqui, para nós pensar desde a produção, produto de qualidade que tu falou antes, que isso é importante para a prevenção de doenças. Quando eu puder, né? Eu estou à disposição, né? Eu estou bastante, mas para ti sempre tem uma porta aberta, né? Meio de qualquer jeito, assim. Né? Vamos lá. Então a primeira coisa é essa, né? Não adianta mais nós fazer hospital novo, certo? Quem é que nós vamos botar dentro? Eu gosto de dar um dado sempre que eu falo sobre isso, né? Pessoal, apenas 18% no Brasil fazem universidade. De cada 100 brasileiros que cruzam na rua, 18 tem curso superior. Então, para vocês verem como uma coisa tem que ter educação. O teste é um baita problema, Maria. Mas eu já vou chegar, então depois eu posso falar sobre o teste. Deixa eu tomar nota aqui. Primeiro a estrutura, certo? Primeiro a estrutura. Então, a estrutura, sim. Nós temos que ter esse cuidado. Tá? Porque nós também não podemos formar um profissional em um ano. Não. Profissional precisa de uma coisa chamada maturidade. Certo? Não é assim. Tem um tempo. Né? Os russos discutem tempo desde Dostoiévski a discutir. Não, tá pronto. Não é assim. Um médico tem que passar por todas as suas fases, né? Bem pelo contrário, nós temos que qualificar o médico. Como nós temos que qualificar o médico veterinário. Todo mundo que me conhece que sabe que eu sou responsabilidade, né? Processo de tomada de decisão, não começar a dar remédio aí que nem existe. Não vamos entrar no detalhe, certo? Não vamos entrar nesse detalhe. Então, estrutura humana, um capital humano que nós não temos. Já, quem sabe devia estar sendo treinado, quem sabe devia. Está faltando. Tem médico dobrando plantão, né? Não, pessoal, o ser humano não é uma máquina. Tu tem que deitar e relaxar. Né? Tem médico saindo daqui, que aconteceu isso, pegava um avião e ia trabalhar no hospital em São Paulo com Covid. Isso aí não pode fazer. É isolamento, falta médico. Mas não leva um cara daqui para lá. O que terminou acontecendo? Né? Esse sanatório geral que nós estamos. Então, em primeiro lugar, estrutura. Quanto à subnotificação. Pessoal, no Brasil, porque são metodologias, certo? Por isso que o professor de metodologia num curso superior, ele é fundamental. O Brasil usa uma metodologia que ele pode usar. Ele pode usar. Tu pode usar qualquer metodologia. Quando tu vai fazer um trabalho científico, eu vou ter essa metodologia. O problema da metodologia brasileira, que aí é função dos epidemiologistas, certo? O cara é internado com sintoma, faz o teste, certo? Entrou em óbito, morreu por Covid. Ok? O que pode acontecer? Flechinha para cima, mapa conceitual. Flechinha para cima. O cara pode sair do hospital, certo? Saudável. Entrou lá no índice de pessoas curadas. Ok? Morre dali 20 dias. Do que ele morreu?
insuficiência respiratória, hepatite. Eu já vi laudos médicos, pessoal, que o cara morreu de candidíase. Aí eu digo, yes, né? Começa a morrer de candidíase. Pergunta pro teu irmão, que é patologista, né? Sim. O cara se curou dentro do hospital, pegou uma candidíase, 45 dias de UTI, 45 de UTI. A R$ 1.000 por dia, né? O privado, né? Quando Se tem a vaga, nossa, né? Quando tem vaga, né? quando tem Não tem vaga. vaga. Quando tem vaga. Pessoal, isso aconteceu com a mãe, com a sogra de uma amiga, com a mãe de uma amiga minha e com a sogra de um amigo meu. Foi. Esse cara que morreu, afinal de contas, ele entra em que lista? Há um ano atrás, mentira, há 6 meses atrás, 8 meses, a União Soviética recorrigiu os dados deles. De 60 mil passaram para 180 mil mortos. Triplicou. Né? Por quê? Porque a metodologia que usaram, né? Certo? Então tem que cuidar isso aí. Qual metodologia que está sendo usada? No Brasil está sendo usada essa metodologia. Nenhum momento eu estou criticando essa metodologia. Mas essa metodologia pode oferecer problemas, que eu expliquei o problema para vocês. O vice-presidente do Grêmio morreu disso, 90 dias depois, morreu. Afinal de contas, ele entra no de Covid ou ele entra no quê? Então, por isso que tem alguns pesquisadores que dizem que nós só vamos saber quantas pessoas morreram realmente através do índice de mortalidade, calculado em 5 anos, não agora. Tá? Então, tem Era vários caminhos. antes, depois, durante e depois. Né? Exato. Eu não quis entrar Não, nisso, médio. senão fica uma coisa muito de epidemiologista e cálculo, bababá, né? Mas tem isso aí. Quanto ao teste, bem, então vamos lá. Pessoal, uma coisa que vocês têm que diferenciar na área médica ou na área biológica, não precisa ser médica, é o que é um protocolo e o que é uma realidade, certo? O protocolo é uma medida que tu toma baseada em um resultado geral. Então, tu faz um protocolo. Às vezes, o protocolo não quer dizer nada a ver com o que está acontecendo. Cuidado com isso. Quem é clínico, quem é epidemiologista, não pode trabalhar com protocolo. Ele tem que interpretar. É diferente do médico que trabalha com produção. Tá? Ou um médico que trabalha com regiões lá, ele faz protocolo. Por quê? Nós estamos usando uma outra política pública. Isso tem que cuidar com isso. Que uma pessoa que tenha Covid deve ficar afastado dos outros de 15 a 20 dias. Pessoal, isso é um protocolo, certo? Tem viroses que elas têm a capacidade de passar depois de 6 meses que o cara está infectado. Então, isso é um protocolo. Por isso que me perguntam, tem uma pessoa que teve Covid, quantos dias eu devo ir na casa depois? Digo, ó, se der para te ficar 30 dias... Tá bom. Esses dias o pai da guriazinha me ligou, Cláudio, o negócio é o seguinte, a minha filha, a minha irmã me falou que trabalha, eu quero pegar minha filha hoje. E ela, a mãe dela, eu tive Covid há 8 dias, eu posso pegar? Eu digo, tchê, faz o seguinte, ó, tu gosta da tua filha? Gosta, então pega daqui 20 dias. Bah! Se tu gosta da tua filha, tu vai dar uma segurança. Porque os 5 dias ou os 20 dias são protocolos que são feitos em cálculos. Mas que pode fazer isso. O teste. Assim, ó, todo mundo que trabalha com testagem, todo mundo, né? Médico veterinário, biólogo que trabalha com testagem sabe que em qualquer teste pode haver falso positivo e falso negativo. Qualquer teste. Não existe teste 100%, não existe isso. Na biologia, 1 mais 1 não é 2.
Nem na matemática já é mais, né? É a mesma coisa que tu fazer cálculo lá, quando é que tu vai ovular, né? A minha mãe sempre dizia para minhas irmãs, não faça um cálculo de dias que tá fértil ou não. De noite não dá certo. Não dá certo. Isso aí não dá certo. Porque sempre tu vai puxar para um lado e vai puxar para o outro. Demorou, mas eu tive que largar uma, né? Não faça um cálculo que não... Biologia é uma outra coisa, Gustavo. Quem trabalha com égua sabe, dá um relâmpago lá, égua morta. Não façam, biologia é uma outra coisa. Então, a mesma coisa, o exame. Ele tem variações, mas você tem que seguir um protocolo. Aí entra o protocolo, que é um protocolo estipulado pela OMS. Bueno, que nós não tínhamos laboratório, pessoal, todo mundo sabe. Morre uma vaca de raiva, ok? O miserável do veterinário vai lá sábado de tarde, tira a cabeça, bota no gelo, manda não sei para onde. Chega na segunda-feira lá, ou na terça. Certo? Suspeita de raiva. Vai levar não sei quantos dias agora, parece que estão fazendo mais rápido. No meu tempo, levava 21 dias para vir o exame. O que tu vai ficar fazendo? Isso aí é um estado sem estrutura de saúde. Estrutura de saúde não é tu ter veterinário que trabalha no estado. É tu ter veterinário que tem carro, é tu ter laboratório central, que é os LACEN. É tu ter laboratório extremamente qualificado. É tu ter um laboratório que tem toda a estrutura, balanças, papapá. O que faltou para o Brasil para produzir vacina? Insumos. Não basta tu saber fazer. Não, tu tem que ter condições de fazer. E isso é sindemia. Nós só vamos conseguir resolver isso se nós realmente der condições para os nossos laboratórios. Não adianta eu ter um baita de um laboratorista ali que nós temos, certo? Se o cara não tem pipeta, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Porque essa sindemia, ela vai ter efeitos colaterais, que é produção, um exemplo, de vacina para tuberculose, porque nós estamos usando toda a nossa estrutura para produzir vacina com a Covid. Vai faltar uma outra coisa. Olha a saúde pública. Ou seja, uma doença termina mostrando o que diz o Camus, na Peste, no livro, uma doença termina mostrando todo o problema estrutural de uma sociedade. Pessoal, sem criticar A ou B, certo? Nós temos um problema que nós vamos ter que resolver. Porque senão vai passar a Covid e vai vir outra. Já tem outra aparecendo aí, certo? Que é o mormo, que é uma doença que dá em cavalo e que mata humanos. Já está aí. Já morreu veterinários por causa disso. Tuberculose. Está aí. Certo? Abrimos ali agora a aftosa sem vacina. O que isso aí pode causar? Pressão de mercado internacional. Será que era a hora de abrir? Vamos discutir com os veterinários isso. Vamos chamar esse povo para o debate. O veterinário sabe muito de políticas públicas. Muito. E sabe muito de saúde pública. Porque eles trabalham com isso. Certo? Então, isso aí tudo. Né? E aí, a colega que falou isso aí, pode acontecer mesmo. Tu chega lá, não tem teste para exame. E a leitura foi bem feita. Quer ver outra coisa, que eu não sei se o meu coordenador está participando, mas ele estava antes. Que nós vivemos batendo, certo? Como coletar material. Para um exame dessa envergadura, numa época dessa, tu tem que ter pessoas especializadas para coletar material. Como que tu vai acomodar esse material para chegar no laboratório? Como que esse material vai ser guardado lá na geladeira? Nós temos geladeira suficiente para guardar material? Quando você faz exame de plasma, como que o plasma foi coletado? Como que esse plasma foi acondicionado? Ou seja, pessoal, saúde é uma coisa que nós não podemos resolver num ano. Nós temos que, a partir dessa pandemia, criar uma estrutura de saúde. Que nós já temos um caminho, que é SUS. Certo? Nós temos que criar, porque pode acontecer isso novamente.
Né? E assim, pessoal, os próprios médicos da iniciativa privada estão desesperados. Porque os caras não têm laboratório. Não é mais só o cara que trabalha, não. Os caras não têm laboratório. O comentário de carazinho, não sei se é verdade, se não é. Um médico falou: olha, não tem. Os 3 dias aí, nós vamos ter que mandar para lá, mandar para cá. Deslocamento de pessoas com doença infecto-contagiosa. Olha o que aconteceu em Manaus, né? Olha o que aconteceu em Manaus. Por que Manaus virou naquele caos lá, pessoal? Aquilo ali tudo tem um porquê. Nada acontece assim. Santo Agostinho já dizia em 1700 isso. Por trás de um fenômeno tem um fenômeno maior que o impulsiona. Nós temos que aprender a ir a fundo e começar a ver por que aconteceu isso. Isso aí estava previsto, não é porque a minha tese é isso, certo? A Rosane, que me conheceu, sabe quando eu fui para Floripa. O Alisson, que me conheceram. Quando eu fui discutir responsabilidade do Estado. Porque isso é responsabilidade do Estado, gurizada. E não é aqui um carazinho, como o Alisson falou muito bem. Isso aí é uma coisa que, como alguém colocou aqui, que o Brasil se isolou, é isso mesmo. Nós tínhamos que ter nos aberto. Os estados têm que conversar entre vocês, entre eles. Porque nós temos um problema que é mundial. É uma pandemia, é uma sindemia. Ela é mundial, ela não é mais localizada. Ela não é mais ali, ela não é mais aqui. Agora o mundo virou outra palavra que eu não gosto, global. Certo? É uma questão de todo, de interrelações, interdependência, certo? É uma doença que judia, porque ela é interdependente. Tem um mundo de coisas que fazem ela aí, lá e aqui. E outra coisa, pessoal, eu sei que meu governo teve erro, mas para mim não teve. Todo mundo sabe qual é a minha posição política. Mas é um momento que nós temos que repensar a política, inclusive. Né? Temos que repensar, porque eu vejo a sociedade num marasma. Né? Com medo e voltando. Mais ou menos o que eu e a Letícia estávamos. O pessoal está com medo. Mas e aí, professor, como é que eu vou fazer as aulas práticas? Calma com as aulas práticas. Né? As instituições vão fazer as aulas práticas. Mas nós temos que trabalhar com a segurança das pessoas. E se eu perco um aluno no 4º ano de veterinário? Quando ele ia começar a dar lucro para o país? Capital cultural, outra palavra que eu não gosto. Por que nós temos que ter cuidado com o estudante pessoal? O estudante é nós amanhã. Olha quantos médicos nós perdemos. Como que nós vamos repor isso? Nunca se tinha pensado nesse termo. Nós já temos falta de médico. E aí, ainda perdemos médicos. Então, é um momento que tem que ser forçado o debate, tem que se estudar, sim, a questão da urbanização. Afinal de contas, que processo é esse? O que é a urbanização? Né? Tem que se estudar a produção de alimento. Não dá para o alimento a esse preço, alimento de qualidade. Não dá. Não tem o que comer o pobre. Se não tem o que comer, todo mundo já sabe. Vai virar ladrão. O ser humano é um produto da sociedade, gurizada. Se eu vejo meu filho passar fome, eu vou fazer qualquer loucura. Está aí um advogado que sabe disso. Né? Ou seja, como que nós vamos resolver essa questão de 14 banheiros? 14 pessoas por banheiro. E aí tem aquela coisa, não, mas é ele lá que é pobre. Não, cara, o pobre trabalha na minha casa. Eu me dou com o pobre. Eu converso com o pobre. Eu sou pobre. Né? É a mesma coisa eu achar que o presidiário é diferente de mim. Simplesmente eu tive uma capacidade de aguentar algumas pressões sociais. O presidiário não teve. E aí ele comete alguma coisa. Mas ele é parte de uma sociedade que eu faço parte. Como diz Tarkovsky, né? É o momento de nós nos unirmos, os ditos certos com os ditos errados, os ditos sadios com os ditos doentes e tentar tomar uma solução. Nunca o mundo passou, na minha opinião, de cientista político, nunca o mundo passou por um momento de tanta necessidade de discutir. De buscar um caminho em cima da discussão. Né? Porque é um momento que não tem mais, ou seja, bateu não tem parâmetro na história.
Não tem Bateu na parâmetro nossa traçado. porta. Ó, como é que tá esse negócio aí? Todas aquelas aulinhas que eu dava para o Marco lá na agronomia, né? Chegou o dia de valorizar o cara que está no campo, valorizar o cara que está tirando leite, valorizar a batata que chega na tua casa, porque a batata doce é o alimento para quem tem diabetes comer agora na pandemia. É o alimento, certo? Valorizar isso aí, José Flávio. valorizar a pessoa que está do teu lado, certo? É o momento de se manter a sociedade unida. Não é o momento de radicalizar algumas coisas. Não é o momento de dizer não façam isso, não. Vamos construir. Vamos construir um. Inclusive, eu acredito que vai ser um momento, Alisson, que o Brasil vai construir a sua brasilidade, certo? Eu vejo assim pessoas do movimento negro dando um passo adiante, pessoal. Criolo do Rio de Janeiro, os rappers, vamos escutar esses caras, certo? Esses caras vão parar de achar que esses caras, que a música deles não presta, né? Esses caras estão dizendo, esses caras estão apontando algumas coisas interessantíssimas para nós, professores, para nós, técnicos, né? Vamos tentar ouvir. Tem jogadores de futebol fazendo um trabalho excelente, certo? Estão garantindo. Tem movimentos sociais vendendo comida, sim, a preço, cestas alimentares com preço acessível a todos. É uma batata, é uma mandioca, é isso, é aquilo, é alimento básico. Lembre-se, em nenhum momento eu disse não plante soja. Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que nós precisamos produzir alimentos de qualidade no momento. Tem mais alguma coisa? Não, acho que vamos cumprimentar aqui o Zé Flávio, que entrou, a Isabel Cardoso, a Dona Bela, a Rosa Giovannone, sempre companheira Rosa, o Matheus Demarco, a Adélia Menezes dos Santos, o José Flávio, nosso prefeito lá de Fontoura, sempre prefeito, né? Eu vi o Lúcio Dias aqui também, nosso vereador em Soledade. Boa noite, Lúcio. E vamos encerrar, né, Cláudio? 1h30, né? O que tu acha? Vai longe, né? Vai longe, dá para ir mais longe ainda. Mas eu acho que é uma satisfação, né, Alisson? Já te disse isso no começo, né? Encontrar pessoas aí que eu tenho uma história junto, né? E tu sabe que o bom materialista histórico é aquele que acredita na história, né? exato. Nós temos que tentar resolver esse problema que está aí, né? Uma das características da contemporaneidade é que o diabo sempre mora na casa do vizinho. Agora não. Nós vamos ter que olhar isso aí, ver quem realmente nós podemos contar, né? Na sociedade, não só politicamente, em todos os sentidos, né? Fazer trabalhos direto com nossos alunos, com os professores. Eu acredito que a tua iniciativa é sensacional, Alisson, certo? Você trazer profissionais que eu vim aqui hoje, volto a falar a opinião que eu dei, mesmo sendo uma pessoa política, porque não existem pessoas apolíticas, né? Mesmo sendo uma análise, eu fui científico, certo? Eu dei o caminho que eu sigo, né? Ou seja, não é um caminho inventado da minha cabeça. Eu tenho a satisfação de ter professores que me ensinaram muito, né? Quando eu achei que eu sabia bastante, eu caí na mão de um Fernando Dias Ávila Pires, que é um professor que foi presidente do Oswaldo Cruz por 16 anos, que me ensinou muito, né? Mais até como ser humano do que como epidemiologista. Sempre me dando obras, né? Apaixonado pela cultura gaúcha, assim, a mãe dele era gaúcha, né? E ele não era paulista. Então, nos damos muito bem, um respeito muito grande a essas pessoas, e um respeito maior que eu tenho é a minha sociedade, né? A minha família, né, que me apoia muito e que eu apoio também. O Alisson de dentro da minha casa, né? Tenho uma dor muito grande que o Alisson perdeu o pai. Eu sabia do amor que o Alisson tinha pelo pai dele. Não perdeu só um pai, perdeu um companheiro, né? Ou seja, é uma amizade nossa que vem de mais de 20 anos. A Rosane, que está aí, né? Os que eu vi, o Celso, o Marcão, os meus alunos. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de. E eu tive a sorte, junto com a Estrela, que é o que minha irmã disse, de fazer uma tese que está acontecendo hoje, né? E não fui fazer um trabalho, porque eu tinha passado por isso já, né? Na Secretaria da Agricultura, nós passamos por um problema seríssimo, né? Que realmente foi uma decisão política e extremamente acertada na joia, reconhecida até hoje
como um dos maiores programas de sanidade do mundo, aonde eu falava que eu tinha trabalhado naquelas ações, todo mundo me respeitava, certo? E, ou seja, o tempo provou que a ação foi correta, né? Isolamento, vacina, certo? Não é uma invenção minha, né? Tem mais veterinário, deve ter o irmão, não sei se o Ângelo daí, né? Mas tem veterinário que pode participar tranquilamente. Os guri, meus alunos, sabem. Eu batia na aula isso antes da Covid. Isola. Importância do hospedeiro. Né? Então, é uma satisfação muito grande trazer. Eu pretendo voltar um dia para falar sobre a questão agrária, né? É uma satisfação muito grande também falar. E acredito que eu só gostaria de, por último, eu encerro. Pessoal, é um momento que exige seriedade, certo? Não se brinca com vida humana. Eu digo vida animal também. Né? Não se brinca com vida. Porque às vezes não dá tempo. E você sabe que a morte, existe multiculturalidade, mas a morte tem uma certa linearidade, certo? Morreu. Se foi para um outro lugar, eu não quero discutir. Se tem outras vidas, eu também não faz parte da minha discussão. Né? Eu não sou teólogo, mas a morte tem um preço. E nós todo mundo já conheceu alguém que morreu do Covid, certo? Né? E todo mundo está sabendo o que a Letícia falou no início da live, como essa doença nos abala mentalmente, né? Morreu minha amiga, morreu o cara que tinha minha idade, morreu o cara que tinha o mesmo problema que eu. Então não vamos brincar com isso, porque tem coisas na vida que são irreversíveis. Elas acontecem e elas terminam, né? Então é um momento de extrema seriedade, mas extrema. Eu não acreditava que eu ia pegar isso. Eu estudei isso, eu escrevi sobre isso. A minha dissertação tem 4 prêmios, inclusive um de relevância para uma área. Você, para conseguir um prêmio desse aí, eu nem sabia o que era o prêmio. Quando me deram o prêmio, a mulher veio e me disse: Cláudio, a minha coordenadora, tu foi premiado. Eu digo, tá bom, né? Fui premiado. Que nem o Guimarães Rosa, fui premiado, daí a vida segue, né? Mas é um momento de extrema seriedade como ser humano, ética, pensar o que eu estou fazendo aqui. Tá? Porque a situação é das mais piores que existe. Quem está falando isso é um epidemiologista. Ela está passando de uma situação caótica para a situação desesperadora. Certo? E a medicina não está conseguindo dar o resultado possível. Por isso, Alisson, a importância do conceito de sindemia. Né? Ou seja, nós precisamos mudar a nossa estrutura de vida, porque senão nós não vamos resolver alguns problemas que já estavam batendo na nossa porta, certo? Mas que nós estávamos conseguindo driblar. Eu me despeço de vocês, foi um enorme prazer. Eu agradeço de coração as pessoas que me ouviram. Me sinto com o dever cumprido de alguém que fez um mestrado e um doutorado e que está retribuindo, está dando para vocês novamente. Te agradeço em especial, né, Alisson, na hora que tu precisar, a gente trepa em posto de novo para botar os cartazes, né? E é uma satisfação, teus amigos aí. E dentro dessa questão aí, é isso. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Cíndia, que escreveu aqui agradecendo a nossa análise. Agradeceu falar da questão das comidas de verdade, como ela citou aqui. Agradeceu o Marlo dos Reis, que vai ser o nossa próxima live. A Rosa, o Jorge Luiz Rodrigues Gavião, o Matheus Demarco e o Edir Barroso. Muito obrigado a todos e a todas. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui nesse Bate-Canal. Um grande abraço. E até a próxima. Um abraço, Cláudio. Tudo é bom aí. Bom final de semana. Obrigado.